Olá pessoal do canal No Caminho Te Conto, tudo bem com vocês? Caminhando para o fim de mais um ano, a gente ainda tem mais uns vídeos para publicar aqui, mas hoje eu queria falar sobre um tema muito polêmico, que a meu ver não deveria ser tão polêmico, mas vocês já vão entender. Acompanhe a vinheta, vem comigo aqui no Caminho Te Conto. Bom, gente, eu queria falar hoje sobre cotas. E aí a gente não está falando só sobre cotas em universidades, mas também a gente está falando sobre cotas em empresas, que também está muito ligado ao conceito de meritocracia. Desde sempre eu fui a favor das cotas. Apesar da minha posição em teoria privilegiada, né, por ser um homem branco, um homem que nasceu numa família estruturada, mas eu sempre fui a favor, porque a nossa sociedade, ela cresceu torta. Acho que isso não é segredo para ninguém. A gente tem fundações, como todas as sociedades, todos os países, têm os seus problemas, têm as suas dificuldades, mas o Brasil é um país formado por pequenos grupos e ainda teve o histórico da escravidão, que perdurou muito tempo. Foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão. E eu não estou falando só de cotas para pretos e pretas. Eu estou falando também de cotas, por exemplo, para PCDs, onde pessoas com deficiência, né? Então, as empresas, elas têm por lei que contratar pessoas com deficiência para exercer algumas funções. E aí entra numa outra questão, né? Você vai falando, vão vindo os insights, mas não basta contratar um PCD e colocar ele para fazer uma tarefa simples só para cumprir tabela, cumprir lei e não levar multa do governo. O ideal é que você contrate um PCD e o desafie da mesma maneira que você contrata uma pessoa que não tenha deficiência. Porque essas pessoas, elas têm a mesma capacidade intelectual, elas têm o mesmo desejo, a mesma vontade de crescer. Só que as cotas são importantes porque se você não impuser, se você não fizer às vezes o negócio andar na força, na porrada, né? Uma linguagem mais vulgar, as coisas não mudam, gente. E aí é o mesmo que eu pedir para o deputado baixar o salário dele. Ele não vai baixar. Enquanto a gente não for todo mundo lá para Brasília, não for lá protestar, as coisas não mudam. Então, da mesma maneira, eu acredito que depender só de empresário com boas intenções, depender de empresários voltados para o lado social, com interesses sociais, a sociedade não se transforma. E aí, recentemente, saiu o resultado de um estudo da USP, que eles implantaram cotas lá atrás, há 14, 15 anos atrás, cotas para estudantes oriundos de escolas públicas e cotas para pretos, pardos e indígenas. E hoje, 13 anos depois, 50% dos novos entrantes na USP tem essa característica, que é mais do que justo, gente, porque o branco, rico, filho da classe média alta era quem predominava na USP. Só que essas pessoas têm condições de pagar uma universidade privada ou de estudar fora do país, que os pretos, indígenas e pardos, a maior parte não tem. Eu acho que nada pode ser generalizado. Existem pretos, pardos e indígenas ricos? Poucos, mas claro que existem. Existe de tudo um pouco na nossa sociedade. Mas a gente precisa olhar para a regra e não para a exceção. A regra é que eles não têm essas condições. E aí quando você olha para uma empresa, partido político, 30% dos candidatos têm que ser mulheres. E tá certo, tem que ser assim, porque senão a política nunca vai ter, e ainda tem pouquinho, né? Mas já tá bem melhor do que há 20 anos atrás, por exemplo, onde você tinha o Senado ali com, 3, 4 mulheres, hoje você já tem 12, 13. Então essas transformações na sociedade vão acontecendo aos poucos, só que o papel das leis, o papel de políticas como cotas, você precisa separar um espaço para essas pessoas que são minoria. Porque quem é a classe dominante da sociedade é o homem branco e heterossexual,
Quem está fora dessa bolha, né, esse círculo, geralmente é o excluído. E aí essas pessoas acabam sempre tendo papéis marginais, papéis inferiores, e muitas vezes têm até mais capacidade do que a classe dominante. E aí isso a gente pode trazer para o mundo corporativo, que é uma coisa que eu gosto muito de falar aqui no canal, no Caminho de Conto e nas minhas palestras. Mas o mundo corporativo, muitas vezes, a gente vê, né, que um gestor beneficia tal pessoa em detrimento da outra. E quando você vê os recursos humanos, eu acompanho muito discussões de recursos humanos 4.0, que você privilegia o lado humano, você privilegia a mistura de pessoas. Os times com mais mistura são os mais criativos, são os mais engajados, são os mais felizes. Pô, isso traz resultado para a empresa a médio e longo prazo. Eu mesmo hoje trabalho com times através da minha consultoria e outros projetos. Trabalho com times que têm mulheres, pessoas de comunidade, pessoas que moram em outros estados do Brasil. Então não é só aquele time ali de São Paulo, Rio. Não, você tem que pôr gente do Pará, você tem que pôr gente da Paraíba, de Sergipe. Você tem que trazer quem é diferente de você. Como que você quer ser criativo, inovador, disruptivo, se você convive sempre com as mesmas pessoas, você fala sempre dos mesmos assuntos, você não está disposto a ouvir quem pensa ou quem tem uma vida diferente da sua. E uma das maiores riquezas do ser humano é aprender com quem é diferente, com quem vem de uma classe social diferente, e aí não tem o lance do vitimismo, não. E tem muitas pessoas que têm uma pegada mais conservadora, que acham a oportunidade está aí para todos, quem se esforça consegue, e realmente quem se esforça consegue, gente, mas a gente pode dar uma ajuda para essas pessoas também não precisarem sofrer tanto, porque a oportunidade tem que estar na mão de tão poucos, né? E as pessoas também têm traumas, elas sofrem traumas na infância, elas carregam isso ao longo da vida. E eu ainda li uma frase ontem muito interessante, né, que trauma é uma questão de interpretação. Às vezes uma mesma situação acontece com duas pessoas, só que para uma vira um trauma e para outra não. Porque às vezes a condição psicossocial daquela pessoa permite que ela não desenvolva um trauma. Só que as pessoas são totalmente diferentes uma das outras, e a gente não pode colocar uma régua tentando fazer com que todos sejam iguais, porque não serão. E é isso o lance do humanismo, é tratar as pessoas como as diferenças que elas têm, com as diferenças que elas têm. Não tentar colocar uma padronização. Pessoas não são startups que você precisa escalar para ganhar dinheiro, para virar unicórnio. Pessoas você tem que saber tratar uma de cada jeito, conforme elas são. Então, se você é a favor de cotas, de espaços reservados para pessoas, muito bem, legal, continue lutando por isso. Não basta você ter uma... E é por isso que eu estou gravando esse vídeo, né? A gente fala muito de... não sou racista, mas de fato a gente precisa ser antirracista. A gente precisa combater o negócio para ajudar ele a diminuir, para mudar a mentalidade das pessoas e principalmente para estabelecer uma mentalidade melhor de quem está entrando, né? Das crianças, dos pré-adolescentes. Então sejam também pessoas que, eu sou a favor das cotas, mas manifeste-se a favor também. Ajuda a debater, ajuda a fomentar o debate positivo. Apesar dos pesares, acho que tudo que está acontecendo no Brasil, a médio e longo prazo, vai trazer um resultado bom para a nossa sociedade. Eu acho que as pessoas estão ficando mais conscientes, mais interessadas. Acho muito legal iniciativas como a Anitta, que tem 57 milhões de seguidores, sei lá, 10 milhões são estrangeiros, mas os outros 47, se 2, 3 milhões assistirem os conteúdos dela com Gabriela Prioli, com Karnal, com filósofos, com políticos, pô, isso ajuda a desenvolver consciência nas pessoas. A Anitta é uma pessoa que chega no extrato da pirâmide mais baixo, socialmente falando, não intelectualmente. Então ela está ajudando a transformar, e a gente só vai transformar o nosso país com mudança de mentalidade e educação. Não tem outro jeito. E uma outra pesquisa que eu queria comentar também com vocês, que me escapou falar, pela primeira vez a diferença salarial entre homens e mulheres está mais baixa. E
ainda é em torno de 30%. Comparando um homem e uma mulher no mesmo cargo, na mesma empresa, geralmente é 30%, mas já foi 50%, galera. E aí você tem as estratificações, né? O homem branco ganha tanto, a mulher branca tanto, o homem preto menos que a mulher branca e a mulher preta é a que ganha menos de todos. Mas essa diferença está diminuindo. Por quê? Por causa de ações afirmativas, porque os consumidores começam a pressionar as empresas, as redes sociais têm um lado bom, quer dizer, tem um lado ruim, né? Tem muita fake news, tem muita coisa, muito discurso de ódio, mas tem esse lado bom, a gente bota pressão lá na empresa, derruba o valor da ação dela e ela tem que se mexer para fazer alguma coisa. Ela tem que se mexer para despoluir um rio, ela tem que se mexer para não permitir casos de corrupção junto a membros do governo e ela tem que se mexer para melhorar a política de recursos humanos. Ela tem que abrir espaço para quem tem síndrome de Down, ela tem que abrir espaço para uma mulher preta, ela tem que abrir espaço para uma mulher trans. Então eu acho que ser a favor de cotas é isso. Espero contribuir através desse vídeo. Se você quiser discutir mais sobre cotas, me procura, deixa um comentário aqui no vídeo, ativa o sininho, se inscreve no canal e me mande ideias. Se vocês quiserem aprofundar esse debate, vamos aprofundar. Eu acho que o mundo ele é muito plural, muito diverso para ser esse maniqueísmo, né, de é bom, é ruim, é esquerda, é direita. As pessoas são muito complexas, não dá para ser 880 e tô super afim e a favor da gente discutir mais sobre isso, tá bom? Continua seguindo o canal, a gente ainda tem mais 2 vídeos, se eu não me engano, até o fim do ano, e aí começa 2022. Um abraço, tchau, tchau!